Bom dia, pessoal. Hoje é dia 20 e o primeiro exercício de concentração é uma concentração no sucesso comum. Então ele dá o exemplo uma tarefa pra gente, ajudar uma pessoa que não sabe, aparentemente não sabe de nada. A gente sabe que ela sabe tudo, porque a alma da gente sabe tudo. É aí que a gente deve encontrar o nosso conhecimento, não fora de nós. Mas essa pessoa não sabe. E como que a gente deve ajudar uma pessoa assim? Então ele fala que a gente deve ir para áreas remotas da consciência. Ou seja, sair do assunto comum, do tema comum, do sentimento comum. Ou seja, sair da fixação do problema e ir para soluções. E ir para lugares onde essa pessoa não está acostumada a ir. Conversar sobre coisas que ela não está acostumada a conversar. Muito difícil isso. Eu tento isso todos os dias. É muito difícil porque a gente treina olhar, ver, ter consciência. Todos os dias, um pouquinho, mas todos os dias. Então a gente muda o nosso olhar, com certeza. E quando a gente pega uma pessoa que está totalmente envolvida no problema dela, não enxerga. Ela não vê nada, ela só vê o problema dela. Então, tem que ter um pouco de paciência também. Trazer essa pessoa para outra área, para outra experiência, inclusive experiência interna, para ela sentir que ela pode, que ela tem condição de resolver, que ela é maior que o que ela está vivendo. E é um exercício muito interessante e tem a ver com o terceiro exercício de hoje, porque no terceiro exercício de hoje ele fala que nós ajudamos milhões de pessoas e milhões de pessoas nos ajudam. Então, se a gente quiser melhorar o mundo, entender nós mesmos e melhorar o mundo, a gente precisa ver os erros e os vícios, ele chama de vícios. Quando a gente vê com essa outra visão, com áreas remotas da consciência e com a ligação com o Criador, a gente começa a entender que os vícios não são vícios, mas um entendimento errado do mundo. É uma perspectiva errada, um entendimento errado. E por isso acontecem as coisas que acontecem nesse mundo. Quando a gente começa a entender da forma correta, com a ligação com o planeta, com o Criador, com o universo, com o infinito, com a eternidade, a gente não faz mais essas coisas que assustam as pessoas. Eu acho muito interessante esse tema, porque para mim uma coisa que me chama muita atenção são as pessoas, entre aspas, boas, como eu. Eu me acho uma pessoa boa. Então, eu procuro em mim tudo que eu faço que está fora dessa ligação com o Criador. Porque eu acho que as pessoas boas se sentem no direito, têm um entendimento errado do mundo, muitas vezes, mas elas se sentem no direito de ter aquele sentimento e aquelas atitudes, porque elas se sentem pessoas boas. Inclusive, esses que erram muito, que têm vícios muito grandes, eles se sentem pessoas muito boas. Então, na sequência de ontem, uma sequência, não lembro o nome dela, mas ele fala para gente, viva. Ele dá 5 itens e ele fala, um deles é olhar para os erros ou para o entendimento, ou para a coisa feia, para a coisa chata, os problemas, com alegria. E olhar para eles. Porque a gente fala assim, não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Não me fala sobre isso, não quero ouvir sobre isso, não quero saber sobre isso. E é saber sobre isso com alegria. Olha que loucura. Olha que nó. Saber do que a gente não quer saber com alegria e depois decidir como vai agir. Porque quando a gente não vê,
a gente também não vai agir, a coisa vai agir em nós e não a gente vai harmonizar o mundo. Então ele fala para a gente criar o mundo e ao mesmo tempo que a gente cria o mundo, a gente harmoniza o mundo, tanto na criação como para trás. A gente harmoniza o que a gente está criando e junto com isso vai harmonizando o passado e tudo à nossa volta. Então é isso. Eu fico encantada com essas coisas, com esses ensinamentos dele, porque realmente liberta a gente. Liberta. Eu tinha tanto medo e eu resolvi olhar para a cobra. Eu já contei esse caso aqui muitas vezes. Eu tinha asco, eu passei por uma cobra bem do ladinho dela. Eu gritei tanto, mas eu resolvi olhar. Olhar na imaginação, nem era mais para a cobra em si, física. E aí, quando eu olhei, era um terror, mas quando eu olhei, ela tinha cara de sono. Ela estava dormindo, eu acordei ela. Ela estava dormindo, foi um choque para mim. Ela lá com uma carinha assim de, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo nada. E eu gritando como uma louca, e as cachorrinhas latindo, uma barulheira, atrapalhando ela de dormir. Aqui também nesse terreno tinha umas caixas, e aí eu fui tirar as caixas e dentro de uma tinha uma cobra. Então eu fiquei com o rosto bem colado nela e ela era linda, linda, não tinha nada de asqueroso, nada. E ela também estava com medo e me olhou devia ser um bebê, porque era uma coisa mais fofa do mundo. Então, a gente tem essas surpresas. A gente olha para uma coisa que a gente não quer ver de jeito nenhum, apavorado, não quer saber, e de repente a gente vê que a coisa não é aquilo tudo, não. Mesmo que seja feio, a gente consegue pegar, superar, pegar, talvez não precise, mas superar e harmonizar aquele sentimento, porque às vezes o sentimento não está nem na coisa em si, está só em nós. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.